Abra, por gentileza. Glória a Deus. O tema hoje é a divindade, a santidade da divindade divina. Parece que rimou, né? Mas é a santidade da divindade divina, of course. Aleluia. Abra sua Bíblia em Isaías. Nós não vamos demorar, seremos breve. Glória a Jesus. Eu lembrei, o presbítero Fernando leu o Salmo de número 90, que a gente falamos dele na semana passada, né? Mas não tivemos a oportunidade de fazer a leitura de alguns versículos. Quisera eu. Isaías, capítulo 6, por favor, queridos. Vamos ler neste texto principal, irmão Adaí, Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 3. Nesse momento eu sei que não preciso, de fazer essa ressalva, mas eu quero lembrá-los de que, se você tiver com o seu telefone ligado, checa direitinho, coloca no silencioso, ou desliga, que ninguém vai te ligar mesmo. Infelizmente ou felizmente, essa coisa da internet, às vezes, nesse momento, pode ocorrer um risco de tirar a nossa atenção. Inclusive você, internauta, não sei onde você está, de repente você está conduzindo, melhor se direcionar na pista bem e só ouvir com o ouvido. O ouvido da cabeça e o ouvido da alma. Amém, queridos? Glória a Deus. Muito bem. Quero também lembrar que o pastor Abner e a sua esposa, irmã Giovana, não estão presentes, até porque fizemos planos, ele estaria ministrando hoje, mas foi necessário ir ao Brasil, foi uma coisa assim de imediato, tomou uma decisão, obviamente, algo positivo, A sua irmã, Cálita, está casando, acho que esse final de semana, é hoje, está casando hoje. E aí, é o único irmão que tem, a única irmã, obviamente, o pastor Adilson e a sua mãe quisera que eles estivessem lá. E assim foi concebido. Graças a Deus, nós mandamos também a saudação a todos eles. Aleluia, maravilha, maravilha. Tudo bem, queridos? Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 3. Maravilha. Isaías 6. Diz assim na minha tradução: no ano em que o rei Osias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. E a aba da sua veste enchia o templo. Na minha tradução. Verso 2. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto. Com 2 cobriam o rosto. 6 asas. Com 2 cobria o rosto. Com 2 cobriam os pés. E com 2 voavam. É assim mesmo, vai se acostumando. Escuta, verso 3. Fica ligado aqui. Verso 3. Deixa o pau quebrar lá. E proclamavam uns aos outros. E proclamava uns aos outros. Olha o que os anjos faziam, Daniela. E proclamava uns aos outros. Está parecendo que até, irmão Adaí, texto de Natal, de dezembro. E proclamavam uns aos outros. Escute, verso 3. E proclamavam uns aos outros. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Que coisa linda, hein? 6 asas. 2 cobriam o rosto,
2 cobriam os pés e 2 voavam. Maravilha! Oremos. Pai bendito, Pai amado, obrigado, Senhor, pela exposição da Tua palavra. Obrigado, a Deus, pela liberdade que nós temos hoje aqui. Obrigado pelo conforto que aqui nós temos. Obrigado, a Deus eterno, pelo seu benefício, ó Pai, que o Senhor estendeu a nós, ó Deus. Nós somos privilegiados, somos beneficiados, que a Tua palavra cumpra o propósito pelo qual ela foi destinada nesta noite, que possa adentrar, que possa alcançar a mente na divisão da alma e do espírito. Ó Deus eterno, que a Tua palavra possa, Senhor Deus, mudar vidas, possa, Senhor, nos trazer um entendimento, possa, Senhor, nos trazer vida, ó Deus querido, possa renovar forças daqueles que estão fracos, que a Tua palavra nesta noite possa trazer a cura para aqueles que estão enfermos, que a Tua palavra, que o Teu Espírito possa trazer um avivamento na nossa casa, um avivamento nesta cidade, um avivamento nesta igreja, um avivamento onde quer que esta pessoa esteja, que a fé, ó Deus eterno, possa remover, ó Deus, verdadeiramente montanhas de obstáculos e possamos servir ao Senhor como deseja, no nome precioso de Jesus. Quantos podem dizer amém por isso? Graças a Deus, a santidade da divindade divina. Aleluia. Eu, sem mais delongas, eu quero partir para o primeiro tópico, que é a santidade do Pai, a santidade de Deus, pastor Carlos. A santidade, eu quero aqui tentar, eu acho que não é o meu telefone. Tem um telefone, só abaixa, pode deixar ligado. Tem um telefone, só abaixa o volume. Não é o meu. É o nosso. Só abaixa. Não desconecta, não. Amém, queridos? É assim mesmo. Escuta. Quando nós vamos fazer uma viagem, irmão, daí de férias, o que é que a gente espera? Né? Um bom hotel, ou também na casa que a gente vai ficar, né? Não ter perturbação. E ter, assim, um descanso. Fazer uma viagem, irmão daí, irmão Fernando, indo, voltando, tranquilo, sem nenhum problema. Quando nós vamos num restaurante, às vezes você vai almoçar, jantar, você espera ser bem tratado, você espera um alimento saudável, que você possa saborear, que você possa ser bem recebido, não é assim, irmão Fábio? Que você possa, desfrutar, até porque você está pagando, né? Até porque você resolveu levar a sua digníssima esposa a um jantar à luz de velas, um passeio. Irmão, o pastor Carlos acabou de chegar de Portugal, estava no hotel, virado assim, descansando. Falei, bom, para descansar também eu descanso na minha casa. Mas estava lá tranquilo, né? Resolveu seus problemas, mas é melhor estar em casa. Muito bem, ele é assim. Você veio no templo, você frequenta uma determinada igreja, uma denominação. Eu não quero aqui citar e eu não quero tecer nenhum comentário negativo, mas o que eu quero dizer é que nós somos crentes em Jesus. Aleluia, que bom que você se alegrou, né, irmão Ringo? Maravilha! E o que é que a gente espera, Mara? Nós esperamos, aleluia, que a gente possa passar a eternidade com Deus, possamos viver uma vida pacata, tranquila, sem a consciência nos acusar, sem estarmos vivendo mergulhados no pecado, uma vez que nós entregamos a nossa vida, irmão Fernando, para Jesus, viver de conformidade, irmão Fernando, né, Freitas, conforme texto bíblico. Então, uma vez que a gente está com Deus, a gente precisa, então, saber o que é que Ele está nos oferecendo. Como você vai jantar e, infelizmente, alguns não gostam de comida indiana, mas você vai. Outros não gostam de comida, mas você vai. Você tem que saber o que é que você está servindo. Até porque existe ao lado da porta um cardápio. O que é que está sendo servido? Qual é o prato do dia? Não é assim? Escuta, o que é que Deus, qual é a santidade de Deus?
né, a santidade do Pai. Nós estamos falando da divindade, não da trindade, como muitos conhecem. Porque a Bíblia não diz trindade, mas a Bíblia fala da divindade divina. A santidade do Pai. Eu quero que você nos acompanhe em Levítico, por favor. Capítulo 11, está no projetor, versículo 45. Levítico. Escuta. Levítico, capítulo 11, versículo 45. Eu sou o Senhor, que os tirou da terra do Egito, para ser o seu Deus. Claro, todos aqui compreendem que o texto literal, Deus falando para o povo de Israel, tirou-os do Egito, literalmente. Só que eu e você, Deus nos tirou do mundo, nos tirou do Egito, da vida que eu e você vivíamos, afastados de Deus. Ele nos libertou do Egito, para que Ele seja o nosso Deus. Amém, irmã Carolina? E nós devemos nos alegrar com isto. É um privilégio, é uma honra ter Deus como seu Senhor, como o nosso Senhor, o nosso Salvador, pastor Carlos. Então, eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito. Para quê? Para ser o seu Senhor. Olha a vontade de Deus. Eu sou o seu Senhor. Por isso que é importante, eu e você, e os demais internautas, entendam que você precisa se sentir aceito. Um Deus que te recebe, um Deus que te ama do jeito que você está, do jeito que você é. E o texto diz: por isso, sejam santos. Eu quero ser o seu Deus. Por isso, sejam santos. Porque eu sou santo. Está vendo? Qual é o que é complicado aqui? Porque parece, pastor Carlos, que hoje é uma ofensa você dizer isso. Deus é santo. E Deus deseja que os seus sejam santos. Parece ser, irmão Fábio, impossível, mas só parece. Porque Deus deseja que você seja santo. Porque Ele é santo. Deus é santo. Aleluia. A santidade, irmãos, ela é eterna como Deus. A santidade, ela é eterna. Deus é santo. E Deus, Mara, deseja que eu e você, que a igreja que vai ser arrebatada, seja santa. Glória a Deus por isso. Falando da santidade, ela é eterna como Deus. Ela é prometida pelo Senhor. Há uma promessa que Deus, Carolina, está nos fazendo. Ela é exigida de Deus. Ela é exigida por Deus. Para aqueles que o amam, tem que ser santo. Temos que procurar sermos. Isso não é impossível. Não se ofenda, amado ouvinte. Sem santidade, nós não veremos a Deus. Pode ser que esteja fora de moda, mas não saiu ainda do texto. Há uma exigência por parte daquele que nos comissionou. A santidade de Deus, a santidade do Pai, ela é eterna, ela é exigida por Deus e ela é prometida pelo Senhor. Segundo tópico, por causa do tempo, a santidade do Pai, a santidade de Deus e a santidade do Filho, a santidade de Jesus. Haja vista que todos conhecem o Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Eu espero que vocês façam anotações. Não confiem na mente. Não confiem na carne. A santidade do Filho, escuta, Ele nos revelou. Pastor Carlos Monteiro,
Ele não nos deixou oculto. Calma. João, capítulo 1, verso 14. João 1, 14. Escuta. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. Oh, glória. Glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele se revelou. Ele deixou ser achado. Ele, glória a Jesus. Ele não colocou obstáculo para estar entre nós. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus. Eu espero que os ouvintes, os internautas que estejam nos assistindo, possam estar glorificando a Deus, a santidade de Deus, a santidade do Filho. Ele nos revelou, Ele se mostrou, Ele arrancou os obstáculos e se apresentou. Oh, glória a Jesus. Escute, Ele, o Filho, Jesus, providenciou, aleluia, a santidade. João, capítulo 17, versículo 19, diz assim: em favor deles, olha aqui, amor, João 17, 19, em favor deles eu me santifico, para que também eles, vou ler de novo, em favor deles, eu e você, eu me santifico, Jesus dizendo, para que também eu, sendo santo, eles sejam santificados pela verdade. Oh, maravilha! A verdade liberta, ouvinte. Internauta, ame a verdade. Igreja do Senhor, não se ofenda, não se sinta como um terrorismo psicológico. Eu e você precisamos de salvação, precisamos de libertação, precisamos de transformação. Estamos sendo trabalhados por Deus. E Jesus, Ele se revelou. Aliás, Ele revelou a santidade, a glória que estava com o Pai. Escuta, não para por aí. Ele nos revelou a santidade, Ele providenciou para nós outros, e Ele exemplificou, Ele desmistificou, Ele descomplicou, Ele tornou aquilo que talvez seria impossível em algo totalmente acessível a nós outros. Aleluia. Hebreus, escrito aos Hebreus, no capítulo de número 13, versículo de número 12. Aleluia, oh glória, maravilha, a santidade do Filho. Ele nos revelou, Ele providenciou e Ele exemplificou. Hebreus 13, versículo 12. Escuta, assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Ele sofreu para que eu e você pudéssemos ter direito à vida eterna. Você não está caído, você não está em trevas, você não está destituído, porque agora um se santificou, um se entregou, para que eu e você pudéssemos ser salvos, por causa do seu sacrifício. Aleluia, Ele exemplificou muito bem. Tópico 3, o Espírito Santo e a santidade. A santidade do Pai, a santidade do Filho. E também o Espírito Santo, Ele tem a santidade. Ele oferece a santidade. Haja visto no batismo divino. No Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículo 11. Leia a sua Bíblia. Estude a Bíblia. Se organiza. Mateus 3,11 diz assim: eu os batizo com água
para o arrependimento. Mas depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias ou alparcas. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem quer o Espírito Santo? Quem quer o fogo do Espírito Santo? O movimento pentecostal, uma vida de oração, o fogo do Espírito. A Bíblia diz, e o fogo arderá, pastor Carlos, aleluia, continuamente sobre o altar e não se apagará. O seu coração é o altar, sua vida. E o texto continue, escuta. No batismo divino, o Espírito Santo e a santidade, na dádiva do Pai, olha que coisa linda, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 8, escute, que coisa linda, que coisa maravilhosa, a santidade do Espírito Santo, não há obstáculos para que eu e você pudéssemos viver em santidade. Se não fosse possível, irmã Carolina, irmão Ringo, ele não estaria nos recomendando. Se não fosse possível, Mara, o Senhor não estaria exigindo de nós. Mas Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 8, diz, Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes, escute, dando-lhes o Espírito Santo. Ele conhece os nossos corações. Internauta, Deus te conhece. Ele conhece o seu coração. E Ele também te deu o Espírito Santo, como está escrito aqui. Como antes nos tinha concedido, verso 9, Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, falando dos judeus e dos gentios, visto que purificou os seus corações pela fé. Ele purificou teu coração, Ele te salvou, aleluia. Você está em processo de santificação, de libertação. Nós amamos a verdade, nós temos a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus, porque João 1,12 diz, e todos aqueles que o aceitaram, e todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Oh, aleluia! Escute, o Espírito Santo e a santidade, no batismo divino, na dádiva do Pai, e nós temos também na plenitude espiritual, que é carta aos Efésios. E eu já estou caminhando para o fim, porque eu não vou me alongar hoje. Efésios capítulo 5, verso 18. Carta aos Efésios, capítulo 5, verso 18. Não se embriaguem com vinho. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Eu vou me prender na outra parte, vírgula. Mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Você precisa deixar, você precisa permitir. Sejamos cheios do Espírito Santo. Ele nos deu o Espírito Santo, Ele purificou os nossos corações. Semana passada tivemos aqui uma linda ceia na mesa posta. Alguns não puderam participar por motivo de força maior. Mas escute, alguns não sabem o significado da ceia do Senhor, do alimento que Ele colocou à disposição. Aleluia! Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Você pode dizer amém? A pergunta é, será que eu e você, será que os amados internautas, os irmãos que nos acompanham, amigos,
querem ser cheios do Espírito Santo. Sim, eu deduzo que sim, você quer. Então a gente precisa avançar. Nós precisamos mudar a maneira de como, às vezes, nós agimos. Eu quero concluir, querido. Uma vez que nós permitimos sermos cheios do Espírito Santo, escute, nosso relacionamento não será duvidoso. Nem o nosso relacionamento com o Pai, nem o nosso relacionamento entre uns com os outros. Não terá mentiras, não haverá engano entre nós, nem traições. Por quê? Porque nós estamos cheios do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Isso serve para marido e mulher. Todas as áreas. Nós seremos honestos uns para com os outros, por causa do temor que há em nós para com Cristo. Então nós respeitamos uns aos outros. Escute, como será o nosso culto? Em casa, no templo. Como é o nosso comportamento na sociedade? Quando viajamos. Como é o nosso testemunho? Aí eu quero finalizar, concluir. Versículo 19, quando li aqui hoje. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nós agradamos a Deus. Nós fazemos a sua obra. Nada nos impede. Nada é obstáculo. Mesmo as deficiências do nosso corpo fragilizado que somos. As nossas fraquezas. Deus está dizendo que não há empecilhos entre os pecadores e o seu Deus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Versículo 19, falando entre vocês com salmos, e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai de todas as coisas, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verso 21, se ponha de pé. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Às vezes, irmãos, nós somos diferentes, mas nós nos suportamos por causa do amor que nós temos em Cristo. Suportando uns aos outros, procurando compreender uns aos outros, procurando aceitar uns aos outros, juntamente com seus erros, porque os acertos é maior, são muitos, muitas coisas nos unem do que nos separam. Somos todos pecadores, dentre os quais eu sou o principal. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, estamos caminhando para a eternidade. E o temor, e o terror, e a angústia e a agonia não pode haver na sua vida, com medo de partir dessa para melhor. Glória a Deus. Maranata. Amém, queridos? Essa é, brevemente, simples, a santidade da divindade divina. Basicamente, Deus é santo. E Ele exige que nós também sejamos também. Não é a igreja, não é a Assembleia de Deus que está exigindo isso de você. Não é o pastor Alexandre que está te cobrando. Quando alguém pensa assim, é a prova do distanciamento que ele está de Deus. Das trevas e carnalidade que a pessoa se encontra. Mas eu louvo a Deus que não tem ninguém nessa condição. Glória a Deus por isso. A santidade do Filho e a santidade do Espírito Santo. Irmãos, a gente precisa melhorar muito. Esse ano 2022, eu espero que eu e você possamos ganhar almas para Jesus. Ganhar almas, fortalecer o coração de quem está fraco. Quando alguém vier até você chorar, estende o ombro.
Dá uma palavra de ânimo, de conforto. Ame a pessoa, não rejeita, não critique. Perdoa. Amém? Podemos orar?